Mas assim, as pessoas só indicam quem confia, só indicam quem faz um bom trabalho, né? Eu percebi a dor do cliente. Eu comecei a perceber que tinha muita gente sofrendo com a automação. Salve, salve, galera! Iniciando mais um podcast no Container. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto que eu particularmente gosto bastante. É algo que para alguns pode ser novo, pode ser moderno, pode ser a nova realidade, mas é algo que já vem acontecendo há algum tempo, que é a automação residencial. Tá? Você hoje tem a possibilidade de abrir uma cortina com um celular, acender uma luz, apagar, e isso aí é só a pontinha do iceberg. É ligar o seu ar-condicionado, ligar a sua banheira de hidromassagem remotamente. E nós vamos conversar com um especialista no assunto, um dos maiores do Brasil, faz parte de um ecossistema, né, que é a ZH. Eu estou aqui com o Zomi, um dos maiores especialistas de automação do Brasil. É isso aí, Que João. privilégio. Obrigado pelo convite. Para mim, eu tô muito empolgado e feliz e grato por estar aqui no Container, que hoje é um dos maiores podcasts aí da área da construção civil. Obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu imagino, hoje vocês estão com várias obras, vários negócios, né? Porque por isso que eu falei, a ZH é um ecossistema de empresas, É né? isso mesmo. Então, e você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui é um privilégio pra gente, tá bom? E vamos aí, são tantas coisas, né? É verdade. Que a gente tem que ver como nós vamos começar. Mas eu acho que a melhor forma de começar algo é saber a história, como tudo começou. Perfeito, Fica à João. vontade aí. Como que Perfeito. você entrou no ramo ou despertou? Quando você ouviu falar de automação residencial, como foi isso? Show de bola. Obrigado pela pergunta, João. Acho que antes da gente conversar, né? Sempre atrás de um CNPJ tem um CPF, né? Então, Com certeza. me mostre uma empresa de resultado que eu te mostro um líder, né? Me mostra uma empresa que tá se dando bem que eu vou te mostrar um líder, né? Então a gente sempre tem um CPF, né? Sim. Bem, quem sou eu? Quem é o Zomi, né? O Zomi é um garoto de uma mãe nordestina que nasceu no sertão de Serra Tarada, Pernambuco, um pai baiano, que eu me lembro desde quando pequeno que ele era eletricista e minha mãe educadora infantil. Esse sou eu. O Zomi é esposo da doutora Camila, hoje doutora, mas quando a gente conheceu não tinha possibilidade nenhuma de vida. Mas é isso aí, sou eu. Nascido num bairro periférico, numa região de extrema pobreza, uma favela. E me recordo, João, que até meus 9 anos de idade, eu era aquela pessoa que foi crescido dentro de um barraco de madeira, em que por vezes eu via minha mãe expulsando os ratos, e eu me recordo muito grato assim hoje, porque eu me recordo de que se eu não tivesse a alimentação da escola, em casa não tinha. Por Caramba. diversas vezes, a minha geladeira era só água e gelo. Eu me recordo muito hoje que essa mãe nordestina, essa batalhadora, era aquela mulher que muitas das vezes saía para trabalhar, fazia uma marmitinha e com lágrimas nos olhos, ela deixava aquela marmita pro seu único filho e ia trabalhar sem alimentação. Então essa foi a minha infância. Mas eu não tô contando isso, João, para me martirizar, para poder, né, impactar. Não. É apenas para dizer que não importa onde a gente esteja, sempre há possibilidade de você sair do ponto A e ir pro ponto B. Esse sou eu, o Zomi. Show de bola, hein? Impactante, poderoso, forte. Mas sabe o que mais me chama a atenção, Zomi? Como que uma criança que ela, apesar, não estou falando aqui do relacionamento, estou falando aqui do financeiro. Como uma criança é criada em um relacionamento financeiramente escasso, consegue romper essa bolha e prosperar. Você você tinha essa consciência de que, bom, eu nasci nesse ambiente, mas eu vou prosperar. Porque o normal você estar em um ambiente e você falar, é isso que, essa é a realidade, né?
E como sai desse ponto e vai para o ponto que você está hoje? Como que você despertou isso? Você sempre acreditou? Você aconteceu? Não, acho que não acontece, né? Na verdade, João, quando a gente vive num ambiente desse, você não tem referências. Você não tem um empresário do seu lado, você não tem um executivo, você não tem modelo para se esperar. Você não tem. Mas o que você tem é a oportunidade de trabalho, é isso. Então, desde muito cedo eu entregava papelão, ou entregava folheto, limpava sacolas, né, no supermercado, limpava carros. Então, eu fui trabalhando dessa forma. Por muitas vezes eu trabalhei pegando papelão de madrugada. Então, aquilo me dava um incômodo. Eu sabia que eu estava ali, mas eu acreditava que em algum momento eu ia mudar a minha vida. Como? Eu não sabia, porque eu não tinha espelho. Eu não tinha referência. Mas em algum momento, Deus, e aí fé, pode chamar o que vocês quiserem chamar, com 14 para 15 anos eu fui trabalhar numa imobiliária. E aí nessa imobiliária já era um escritório, já era um outro ambiente, já era uma nova percepção. E que eu percebi para mim, que as pessoas, eu era office boy lá, me deram essa oportunidade. Por 14, 15 anos, eu nem podia ser registrado. Quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que as pessoas que estavam atrás do computador ganhavam coisas que eu nunca imaginei que eu poderia ganhar naquela época. Não tinha nem ideia que aquele valor era um valor absurdo de enxergar. Mas eu percebi que as pessoas que estavam lá, elas estavam estudando para sentar ali naquela mesa. Então eu tinha que estudar, eu tinha que procurar a seguir o exemplo daquelas pessoas que estavam atrás do computador. E ali, a gente pode chamar de mindset, foi ali que começou a mudar a minha percepção. Que se eu continuasse com os amigos que eu ficava, nos lugares que eu frequentava, nos movimentos que eu estava dentro da favela, não ia me proporcionar a, por exemplo, ter uma roupa legal ou levar uma melhor condição de vida para minha mãe. Então, o que mudou foi a mudança de ambiente. Foi quando realmente eu fui trabalhar nessa imobiliária, tudo mudou na minha vida. Você saiu de um ambiente e entrou em um outro ambiente que ali fez você acreditar. Você falar, é possível. Você vê pessoas prósperas, né? Você vê pessoas prosperando. Então, isso é o poder da ambiência. Realmente isso não é balela, né? A galera fala, tem muitas coisas que as pessoas falam, mas será que realmente acontece? Faz um teste, sai do ambiente que você está e vai para um ambiente que de repente você gostaria de viver, entendeu? Eu já tive oportunidades, os homens, de não ter condição, por exemplo, de jantar num restaurante ou almoçar em um bom restaurante, e às vezes eu ia até aquele lugar para tomar um suco. Só para Isso viver o só ambiente. para viver o ambiente, cara, porque a minha história é bem parecida com a sua. E muitas vezes eu entrava mesmo, eu falava, meu, eu preciso prosperar, mas eu não tenho condição de comer naquele restaurante. Eu entrava lá, tomava uma água, tomava um suco, colocava uma boa roupa. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida, cara? Sério. De eu sentar naquele ambiente, ficar olhando, sabe, estudando as pessoas e falar, cara, se essas pessoas conseguiram, ou podem, ou vivem isso, por que que eu não posso viver? É o que você falou, é É, você estar em um ambiente é correto. muito profundo isso. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer exatamente é mudar a ambiência, né? Quando você não tem os seus espelhos, você não tem a sua referência, é buscar referências. Às vezes você pode buscar hoje uma referência online, hoje está mais fácil. Antes a gente não Exatamente. tinha o tanto de liderança que tem hoje online, a gente não tem tanto como referência como você hoje, por exemplo, que faz eventos, não tinha isso. Eu não tinha acesso a isso, não tinha essa informação. Mas quando você muda de ambiente, você começa a participar desses ambientes, tudo muda, começa a mudar tudo na sua história. Exatamente, você passa a se conectar, né? Você se conecta com aquela energia. É uma energia, cara. Você vai conectando, você vai sentindo aquilo. E uma vez que você sente, você fala, é isso que eu quero pra minha vida. E aí Perfeito. você começa a andar com novas pessoas, né? E ali você ouve as pessoas falando novas coisas. E aí, consequentemente, você passa a ter novos resultados, né? É o que o, Perfeito. é o que o Pablo Marçal sempre fala, né? E são 5 pontos aqui, né? Um novo ambiente, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Isso aqui eu aprendi com o Pablo Marçal. Então, realmente, se você seguir isso aqui, você pode ter certeza que sua vida muda, né? Parece simples, mas não é.
É só seguir a receita do bolo aí que dá tudo certo. A palavra é transformador. Muda tudo. Transformador. Exatamente. E como que foi assim essa... Aí você contou ali, né? Você entrou na imobiliária e lá você... Qual função que você exercia lá? Então, lá eu era office boy. Trabalhei durante 2 anos, 3 anos como office boy. E muito interessante, porque como vinha de uma região muito pobre, lá na escola não tinha acesso à informática, como hoje as escolas têm. Não tinha computador. O computador a gente via por televisão. Não tinha acesso nenhum. Tinha alguém da minha família, por exemplo, que tinha um computador. E nessa imobiliária tinha. E começou a me gerar curiosidade de como aquilo funcionava. Eu fiquei doido por aquilo. E foi a minha primeira paixão por tecnologia. Como os computadores funcionavam. E aí, eu comecei a navegar nesse oceano e nunca mais parei. A gente tá falando aí de mais de 25 anos trabalhando com tecnologia. Caramba. Então nós estamos falando em que ano mais ou menos isso aí, do computador? Ah, eu tinha 15 anos lá, sei lá, que 1900 e bolinha lá. Aí você viu ali aquele computador, você falou, cara, que interessante isso aqui, é algo novo, né? Foi. E tem uma história muito interessante, porque o que acontece? Eu comecei a perceber que eu tinha possibilidade de fazer cursos, né? E o que tinha de mais interessante nesses cursos é que eu descobri que existia uma coisa chamada coffee break. Cara, eu não tinha muita boa alimentação. A gente não tinha, como eu disse, era de extrema pobreza. Era uma baixa renda mesmo. Quando eu percebi que os cursos davam coffee break, juntou o útil ao agradável. Vou ter conhecimento e ainda vou me alimentar. Eu virei um nerd. Eu não parei de fazer curso. Eu tenho mais de 300 cursos feitos. Nossa. Constantemente. Inclusive, você viu, sábado passado nós estávamos no Play Digital, um evento que fala aí sobre como você performar na internet. E logo em seguida, o Fala Constru, que fala aí como que a importância da comunicação. Ou seja, de lá dos meninos de 14 anos de idade, hoje, né, casado e ainda continuo treinando e treinando muito, performando e buscando conhecimento, cara. A minha vida é essa, eu virei um nerd. Evoluindo, né? Tá. E como que entrou a automação? O que aconteceu? Depois que eu fui para essa imobiliária, fui trabalhar no banco, eu tive a oportunidade de fazer uma formação nas melhores faculdades de São Paulo, que é a FIAP. Depois eu fiz pós-graduação, fiz MBA, enfim, virei um nerd e comecei a trabalhar no ramo corporativo na parte de TI. Servidores, grandes indústrias, multinacionais, etc. E eu fiquei muito bom na parte de network. Realmente era uma grande referência no corporativo fazendo network, redes. E aí algumas empresas em 2018 começaram a me conectar, a se contatar para mim poder fazer os projetos de redes para automação residencial, porque tinha um gap aí. O pessoal começou a pegar o boom do mercado da automação residencial, começaram a aplicar a automação residencial, só que para uma boa automação residencial funcionar, precisa ter uma boa base, que é o network, é a rede. Se você não tiver uma rede bem estruturada, não funciona a automação. E eu era o cara que ficava em back-office por trás disso, criando a rede para essas grandes empresas. Então eu ficava fazendo vários projetos, fiz diversos projetos de rede para grandes empresas líderes de automação residencial. Até que em algum momento, fazer só o projeto não estava sendo suficiente. Por quê? Porque não tinha bons executores. Ninguém estava performando ou fazendo o projeto que eu estava desenhando da forma adequada. E aí eu comecei a fazer visitas em alguns clientes. Quando eu comecei a fazer visitas em alguns clientes, eu percebi a dor do cliente. Eu comecei a perceber que tinha muita gente sofrendo com a automação. E que era um mundo totalmente inverso do que eu estava no corporativo. No corporativo eu entregava muito. Relatórios, procedimentos, estrutura, organização, KPI, etc. O business do negócio corporativo é isso. É métrica, é resultado. E no corporativo, ou no residencial, estava muito amador. Ou seja, tinha muita empresa boa que entregava, mas um amadorismo muito grande nos processos de automação. E eu percebi que aí tinha uma jogada. Eu poderia resolver essa dor. Então, João, como que eu comecei a fazer? Além de fazer o projeto, eu comecei a dar um apoio técnico para essas empresas de automação. E aí eu comecei a ficar apaixonado pelo mundo da automação, quando eu vi aquilo ali, uma residência ser totalmente controlada por voz, por comando e etc. E aí eu comecei a migrar nesse mundo também.
Legal. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Quando você falou que fazia o projeto de rede, era aquele sistema cabeado mesmo? Exato, é isso aí. Eu recebia a planta baixa, definia como deveria ser feito os pontos de redes, os access points, aonde deveria ser feito, porque era o meu business. Eu fazia isso para grandes multinacionais, grandes corporações, e desenhava esse projeto. Qual era o problema? Na implementação, ninguém fazia conforme o projeto. Eles não seguiam a risca, achavam que aquilo não era tão importante. Eles não davam importância a isso. E aí o projeto melava, né? A automação não funcionava. Então, eu comecei a perceber e surgiu uma necessidade de ter muitos clientes que faziam a primeira automação, mas não refaziam os seus próximos projetos, porque criavam um trauma. E o trauma simplesmente era uma dor que ninguém resolvia, que era fazer um projeto bem executado. Era simples assim. Entendi. E aí você foi migrando porque você se apaixonou pela área, né? Quando você viu aquele sistema ali de tá tudo automatizado, né? E você falou, bom, é isso que eu quero fazer aí por um bom tempo. O que eu percebi, João, que o que eu tinha de processos, de procedimentos, de qualidade no mundo corporativo, poderia fazer tudo isso sem custo algum. Era só conhecimento e estrutura para os projetos residenciais e entregar o melhor para os clientes. Afinal, eles mereciam ter o melhor. E aí eu comecei a migrar aos poucos, acrescentando os demais serviços que envolvia automação. Entendi. E hoje, como funciona? Porque são várias empresas, né? Dentro do grupo. Como que funciona hoje? Você quer explicar um pouco sobre essa cadeia de quem você atende, quais empresas atende a esse tipo de cliente, a esse tipo de demanda? Claro. O que aconteceu, João? Quando a gente começou a trazer esse processo do mundo corporativo para o residencial, a gente começou a ganhar destaque. Nós começamos a fazer formação de equipes, porque no mundo corporativo é muito simples isso, a gente tem que formar a equipe para poder formar. Então a gente começou a montar uma equipe e a gente começou a entregar muitos resultados. E a partir daí a gente começou a ter muita recomendação e começar a ganhar algumas premiações. Isso nos destacou de uma certa forma. E o que todos os clientes perguntavam é, Zomi, já que você está entregando aqui a parte de automação, rede, etc., o som, cara, porque você não resolve o meu problema? Abre uma empresa aí de esquadrilha, abre uma empresa aí de janelas. Tem muitas dores lá no meio da construção civil, você sabe disso, né? Muitas dores. E aí os meus clientes começaram a pedir assim, cara, Zomi, por que você não traz tudo isso que você faz, essa gestão que você faz, essa qualidade de entrega, também para outras áreas? E aí começou a me despertar uma curiosidade. Bem, eu não posso abraçar o cara que é pintor, não posso abraçar o cara que é da esquadrilha, porque não tem a ver comigo, não vai ser minha paixão. Mas eu comecei a perceber que tinha alguns itens que se encaixavam, que no final a automação ia controlar e que faria sentido eu buscar parceiros. Então, inicialmente, a gente começou o ecossistema apenas juntando parceiros, buscando parceiros, parcerias que poderiam entregar qualidade, que poderia indicar para o cliente. Então a gente começou naquela famosa indica, né? Ah, tem a necessidade de uma aspiração central, então vou te indicar essa empresa. Tem a necessidade de câmeras, eu vou te indicar essa empresa. Era dessa forma que a gente começou a indicar. Entendi. E aí você começou ali também, você fala sobre indicação. Mas assim, as pessoas só indicam quem confia, só indicam quem faz um bom trabalho, né? Então, qual que é a importância disso, assim? Porque você começou, ele estava falando nos bastidores aqui, que hoje ele não tem preocupação em ter um novo cliente. Isso é a maior dor da maioria dos profissionais da construção civil, né? Você faz parte do grupo de elite, então você sabe disso lá. Lá tem várias pessoas que diariamente precisam ali criar estratégia para ter novos clientes. Eu, por exemplo, vivo isso, eu faço piso elevado, eu tenho que todos os dias ir em busca de um novo cliente. Então você, dentro deste mercado, tem um privilégio, mas também, como todo mercado, tem bons profissionais e tem pessoas que não são bons profissionais. Então, eu acho que você é bem indicado porque você executa um bom trabalho. Você ganha credibilidade. É isso. Qual a importância disso? Antes de entrar sobre a importância da indicação, e aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que só indicar não era o suficiente. Porque o cliente tinha que tratar
um parceiro 1, parceiro 2, parceiro 3. Muitas das vezes ele não conseguia me dar e eu tinha que fazer essa gestão, porque era indicação minha, então eu tinha que começar a fazer o manager no meio do caminho, e etc. E aí que surgiu a ideia do ecossistema. O ecossistema nada mais é que, na verdade, agora é um contrato de exclusividades. Algumas empresas a gente comprou, a gente fez a aquisição e transformou ela como marca do ecossistema, e algumas outras empresas a gente fez um contrato de exclusividade. Então, como funciona o ecossistema de tecnologia? Quando a gente entra numa residência, a gente senta com o cliente e desenha para ele um projeto completo. Tudo que envolve tecnologia faz parte do ecossistema. Então, o cliente abre um portfólio onde o cliente vai só setando. Eu quero isso, eu não quero isso, eu quero esse equipamento, essa tecnologia. E aí, todas essas marcas estão abaixo do Grupo Zomi. Eles estão dentro do Grupo Zomi. Então, a gente tem um contrato de exclusividade onde que a gente já oferece para o cliente do começo, desde a base, toda essa tecnologia. Então, a gente faz o manager, a gente faz o gerenciamento, a gente faz um único contrato, a garantia, tudo com essas marcas. Algumas marcas nós compramos, algumas marcas a gente transformou, criou essas marcas, e algumas marcas que são referência, por exemplo, a Piso Álamo, que é uma fábrica de 36 anos de história, lá no Rio Grande do Sul, gigantesca. Ela apostou no nosso ecossistema, ela acreditou no nosso ecossistema e também fez essa parceria conosco. Então a gente tem um contrato de exclusividade, onde a gente, quando vai oferecer piso aquecido para os nossos clientes, esse cliente vai comprar através da nossa marca, mas está respaldado por uma grande fabricante. Então, que legal. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção na automação. Esse negócio, eu já vi alguns vídeos, né? Da galera ali fazendo, passa aqueles conduíte embaixo, né, ou eletrodutos. Exato. E depois vem, instala o piso. Por exemplo, nós estamos agora em São Paulo, num dos momentos mais frios, né, do ano. Ontem mesmo muito frio. Então imagina você ter a possibilidade de sair do chuveiro quentinho, pisar no piso e o piso tá aquecido. Isso fantástico, né? Isso aí, show cara, de bola. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. Inclusive, vou colocar na minha casa quando eu for construir. Porque existe um processo, né? Você tem que... Eu acho que quem contrata isso é quem realmente constrói, né? Exato. Não sei qual investimento. Mas como funciona? Fala um pouco sobre isso. O piso é um piso específico? Ele é desenvolvido de uma forma específica para aquecer? Boa pergunta, João. Na verdade, muita gente tem dúvidas sobre o piso aquecido. Na verdade, a gente faz o aquecimento do piso. Qualquer piso pode ser aquecido. Você utiliza a sua estrutura. Você pode usar laminado, por exemplo, e a gente consegue fazer o aquecimento. Então não é um piso preparado para aquecer. Eu achei que era. É uma tecnologia que se coloca no piso, tem as suas camadas, e ele faz o aquecimento de baixo para cima, do térmico, né? Por isso chama piso térmico, para o aquecimento. Então você não precisa comprar um revestimento. Você não pode precisa ser um comprar porcelanato comum. Qualquer piso. Qualquer tipo de piso, ele faz o aquecimento. Então, é a tecnologia, né, através de, como se fosse um térmico de chuveiro, que aquece o piso. Então, isso que é interessante. O cliente pode escolher o piso que ele quiser, na loja que ele desejar, da forma que ele quiser, pedra, granito, não importa, o piso é aquecido. Caramba, cara. E aí você vem ali, faz a tecnologia, então... Esse é o tipo de obra que tem que fazer antes, né? Ou senão você teria que quebrar tudo para fazer, é isso? O ideal é fazer antes, né? É sempre na planta que se define isso. É um projeto novo. Ou se for uma reforma, aí precisa quebrar o piso atual e fazer essa estrutura. Exato. Legal. E assim, para quem é de repente, um possível consumidor, o que você... Fala um pouco assim, o que a automação pode oferecer, assim. Eu sei que de uma forma básica, né? Tô falando para você, né? Ligar uma luz, por exemplo, ligar a televisão, ligar o micro-ondas, como que funciona isso? E o pessoal fala muito da Alexa hoje, né? Perfeito, um assistente de voz, né? Na verdade, João, a tecnologia, a automação, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é a segurança. O segundo pilar é o conforto e o terceiro pilar é a economia. São esses 3 pilares que a tecnologia, a automação pode entregar. Segurança, você tem controle de todos os itens de segurança que você imaginar. Controle facial, câmeras, perimetral, sensores de presença, sensores de gás, sensores de infiltração de água. Olha a segurança que você consegue ter o controle através de um único aplicativo. Segurança.
Conforto. Você consegue controlar o som ambiente, iluminação, luz cartesiana, luz primária, secundária. Você ambientar todo ali, você tem esse conforto, né? Som ambiente, etc. E economia, porque você passa a ter uma gestão melhor da sua residência com apenas um aplicativo, um comando de voz, etc. Você consegue saber se por causa do feedback, você consegue saber, por exemplo, se todos os ares estão ligados, qual a temperatura que está ligada. Você consegue criar cenas em que você pode otimizar, que a partir de tal hora esse ar liga e depois ele desliga, todas as luzes podem ser desligadas e etc. Então isso te traz uma bela de uma economia também. Então, conforto, segurança e economia é o que a automação consegue entregar hoje nos lares e também no mundo corporativo. Porque a galera fala muito do conforto. Conforto, né? Eu, por exemplo, o que eu falei até agora aqui foi sobre conforto, né? Mas fora o conforto, você tem a segurança também, né? E a economia. Não tinha parado para pensar nisso, né? Por exemplo, aconteceu muitas vezes de eu sair de casa e eu retornar e o ar-condicionado tá ligado. O dia Exato, todo. o dia todo. O dia todo, né? Já chegou a acontecer do final de semana todo. E aquela pessoa que tem toque que saiu e não sabe se deixou a porta aberta ou fechada, a Aí luz o cara- acesa ou não. Aí acaba com a viagem do cara. Imagina. Isso ajuda também, é psicólogo isso daí. Então o cara olha um celular, vai ter o feedback de todos os equipamentos da casa dele, vai saber se tá ligado ou não, e aí ele controlar se liga, desliga e etc. Então seria o quê? Um aplicativo? Hoje a automação ela pode ser por comando de voz, que são assistentes de voz. Você tem, todas elas te entregam hoje um aplicativo para você ter esse feedback, né? E você pode deixar ela automatizada já conforme seu perfil, que isso é um dos nossos grandes diferencial. A gente não faz o cliente utilizar a automação de uma forma que ele seja um botão, né? Porque se não for um projeto personalizado, então a gente, primeiro, um dos nossos pilares é realmente, e um diferencial, eu digo aí, é ouvir o cliente. A gente entende a necessidade dele mesmo. E aí cria um projeto personalizado. Ou seja, a automação bem estruturada é quando o cliente não precisa fazer nenhuma ação. Tá automático. Em tal período, a tal período vai tocar tal música, vai ligar tais luzes, vai funcionar tal ar-condicionado, em tal período vai desligar, as luzes 1, 2 e 3 vai ficar ligada. Criar uma rotina, quando acorda de manhã já vai estar a cafeteira ligado, depois vai desligar, vai ligar o chuveiro, etc. Isso daí é realmente uma automação que faz sentido. Você traz o que é a tecnologia, que normalmente é frio, para uma coisa que fica humanizado. Isso é um grande diferencial. Essa sacada é muito importante. Quando você tem um cliente, um bebê, por exemplo, no quarto, a luz acender, contar uma historinha, tocar uma música, né? Você visualizar, ficar dando feedback da câmera. A babá eletrônica não consegue entregar isso, mas a automação consegue ter esses momentos aí, criar essas experiências para o cliente. Sim, muito bacana. Então você ouve o cliente para saber, por exemplo, se ele quer comando por voz, ou se ele quer num aplicativo, ou dá para pôr os dois, Então, dá para automatizar, deixar por horário. Eu, por exemplo, eu acho que minha vida não é regrada no sentido de tem horário para acordar, horário para dormir. Então eu acho que eu, por exemplo, não colocaria fixo. Eu, João, preferiria um comando. Mas aí você ouve o cliente e adapta a necessidade dele, é isso? exatamente, a rotina. Então cada um tem a sua rotina. Umas pessoas, né, são mais regradas, outras menos regradas, outras têm dificuldade propriamente de acionar as cenas, se confundem nas cenas, etc. Então a gente é dividido em 3 pilares, né? Lá no container, lá no Conecta Constru, no próximo Conecta Constru, nós vamos estar falando sobre esses 3 pilares. Qual é o nosso diferencial? A gente trabalha com os 3P. Os 3P primeiro, o P, são as pessoas. Não faz sentido nenhum fazer automação para casa. A automação não é para casa, ela não é para residência, é para as pessoas que moram lá. Então a gente ouve as pessoas, é o nosso primeiro P. O segundo P é os processos. A gente cria processos exatamente que se adequem à realidade e à necessidade do cliente. Porque uma vez que eu ouvi, entendi a sua rotina, a rotina da sua família, eu posso criar processos personalizados. Então, nenhuma automação é igual a outra, nenhuma casa é igual a outra, nenhuma família é igual a outra. Todo mundo tem suas rotinas, suas prioridades. Eu tenho um cliente que adora som, tem cliente que não quer ouvir som de forma alguma.
Tem cliente que é apaixonado por cinema, outros não querem nem ligar a TV. Eu tenho clientes que gostam da iluminação, o cara é apaixonado por cenas de iluminação. Outros só quer apagar e acender a luz e tá tudo bem. Então, cada um tem sua rotina. É o terceiro P, é criar processos. E aí, sem dúvida nenhuma, o terceiro P aí, o terceiro P é ter produtos de qualidades. Porque aí a gente realmente faz a diferença quando você coloca produtos de confiança, produtos de qualidades. João, eu comecei na automação em 2018. De 2018 para cá foram mais de 500 projetos entregues. Eu nunca retornei em nenhum desses 500 projetos por questão de equipamento. Todos os meus retornos normalmente são para fazer upgrades, são para colocar novos produtos, colocar novas. Acabei de receber aqui agora um depoimento de um cliente aqui, um áudio, que ele tá apaixonado e ele quer já continuar colocando produtos lá no apartamento dele. Exato. Ele falou o quê? Gostei. Pasme, era um cliente que ele só queria, por causa do budget que ele imaginava, falou, cara, eu quero só iluminação, não quero mais nada, tô sofrendo com a obra, tô sofrendo, não quero. Falei, cara, não vai ser a mesma coisa sua casa, seu apartamento, se não tiver persiana. Não vai ser legal você controlar só as luzes e não colocar um som legal. Colocar só as luzes e não colocar só a persiana. Eu me recuso a não colocar as persianas. Cara, você vai ter que dar um jeito. Faz um planejamento financeiro, aumenta esse budget aí, me dá uma operação que você vai gostar. E aí o feedback que eu tive dele depois que a gente colocou as persianas, falando, cara, homem, se você me não falar isso, cara, não ia ser a mesma coisa. E agora ele já me ligou procurando, falando, cara, vamos colocar o som, vamos colocar as câmeras, vamos colocar o ar-condicionado, distribuir as Alexa. Por quê? De novo, a gente ouviu o cliente, a gente entendeu a necessidade do cliente. Então, é fantástico isso, cara. Muito legal. E no caso, esse caso, como funciona? A persiana precisa quebrar, passar fio, precisa de uma obra bruta? Como que funciona para um cliente que quer fazer esse tipo de trabalho? Hoje em dia a gente tem dois tipos de tecnologias, né? Dois tipos de automação, a descentralizada e a centralizada. A centralizada é aquela que você tem que pegar desde o início da obra, porque você tem que pensar em todos os cabos para onde tem que ir, origem e destino, para fazer essa programação. Há uma casa de alto padrão, projetos bem maiores, tem essa necessidade de ter uma automação centralizada. Tá, dependendo muito do que o cliente quer. A descentralizada é aquela que você consegue adaptar a realidade que o cliente tem hoje e com pequenos ajustes você consegue colocar hoje para rodar. Então, a gente trabalha com as duas automação e funciona muito bem. Então, não precisa quebrar? Precisa fazer algumas alterações. Por exemplo, se o cliente quer uma persiana automatizada, se não tem nenhum ponto elétrico, não tem como automatizar. Apesar de novidades chegando, nós estamos colocando na nossa loja lá persianas com motores que vêm com a bateria. Caramba. Então, já a bateria. Nós já estamos começando a colocar em produção para começar a colocar para vender em alguns clientes que, nesse caso, o cara lá não consegue puxar ponto elétrico de forma alguma. Vamos colocar persianas, que já é automatizada, com bateria. Mas tem esses pequenos ajustes que precisam ser feitos, sim. Legal. Sim, tem que pagar o preço, né? O benefício, né? Eu pergunto isso por curiosidade mesmo, porque você vê algumas pessoas falar, vejo vídeos, né? Eu não entendo de automação, entendo o básico, mas eu vejo vídeos, às vezes o pessoal fala, não precisa quebrar, tem Alexa. Só que eu imagino que deve ter você fica limitado, né? Você fica limitado quando você não quer fazer esse tipo de obra. E aí tem uma frase que eu falo que é a diferença que faz a diferença. Tem como fazer? Tem. Você tem automação plug and play. Ela é end user. Quer dizer, o cara vai lá, compra lá num grande player e instala na casa dele mesmo. É uma automação bacana, ele consegue. Mas se ele quer realmente uma automação pensada, personalizada, uma coisa que vai agregar valor para a família dele, ele vai ter que começar a fazer um projeto mais específico, com um profissional de confiança, um profissional qualificado. Simples assim. Você tem automação end user, que você faça você mesmo, você compra, instala uma lâmpada e vai lá, põe a Alexa e põe para funcionar. Ótimo. E tudo bem se te atende dessa forma. Mas se você quer uma automação que controle sua casa, sua residência e que sirva a sua família, aí você vai ter que começar a ir para uma automação mais qualificada. Tá. E quem é seu principal cliente? É o cliente que já está morando? Eu digo, quando eu falo principal, não é, na verdade, eu acho que eu falei a palavra errada. Em qual quantidade, assim, percentual? Eu atendo, João, atendo mais obra do zero, que eu faço tudo. Não, eu atendo meio a meio.
eu atendo ali 20% de cliente que já está morando. Boa pergunta. Na verdade, no início a gente atendia todas as demandas. Como o fluxo foi aumentando e a demanda de projetos a gente começou a receber sempre mais na planta, hoje 90% dos nossos projetos a gente atende quando o cliente ainda está nem com a chave na mão. O cara ainda está com o projeto planta baixa executivo ainda nem finalizado. Nos mandas e a gente começa a atender. Então 90% hoje foi direcionado, mas isso foi uma escolha nossa. Não quer dizer que o seu projeto já está em andamento, sua obra já está ocorrendo, que você não possa fazer. Claro que não. Tem outros profissionais que atendem essa demanda, né? Hoje no grupo da Elite, por exemplo, nós temos o Diego, que também atende essa demanda de projetos de todas as vertentes. Mas nós, no Zomi, a gente realmente atende apenas o cliente que já está com um projeto, um início de obra, por causa da nossa demanda. Como a gente tem uma lista de espera, então a gente acaba pegando esses projetos. Por exemplo, eu estou com um projeto para 2025, tenho um projeto para 2026, assinado, aprovado. O cara que vai pegar a chave em O 2025. cara tá ainda recebeu a aprovação do alvará do terreno. Ah, é casa, nesse caso. Nesse caso, casa, o cara tá com a aprovação do terreno, mas já fez a cotação e já desenhou. Cara, esses são clientes recorrentes, já são clientes que já confiam, acreditam no nosso trabalho, já sabem, então a gente já fez 1, 2, 3 casas, então a gente já tá recebendo. Mas hoje, o nosso maior volume são projetos, a gente dá prioridade para projetos que tá na planta ainda. Porque a gente consegue realmente criar um projeto bem personalizado. Entendi. Aí, nesse caso, qual percentual? Eu já entendi. Você atende mais cliente do zero, assim, do zero que tá em obra. E qual que é o percentual? Casa e apartamento? Hoje, mais casa, mais apartamento? Hoje tá muito mais casa, mas eu digo que deve tá uns 40, 60, assim, tá muito Tem meio a bastante meio. apartamento, muito então. apartamento também, muito E apartamento. aí, apartamento é o cliente que vai pegar a chave ou que acabou de pegar a chave? Começou a obra, a gente tem muitos clientes que a gente atende que o cara tá fazendo forro, o quebra-quebra. Nesse momento ainda é bom. Enquanto o forro não fechou, legal, dá pra fazer um projeto high-end, um projeto ótimo. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, você não colocou forro, não coloque o forro antes de nos contratar, tá? Então, quando o forro ainda tá fechado, tá aberto, ainda é o momento ideal, é o gap. É o segundo tempo dos 45 ali, sabe? É a hora da jogada. Fechou o forro, já começa a complicar, mas ainda dá prioridade. Só que o cliente paga por isso. Forro fechado, o cliente acaba pagando um pouquinho mais, porque a gente vai ter que fazer Abrir, alguns itens fechar, e etc. e pintar. Então, hoje, por exemplo, quando você pergunta, como que tá a divisão? A gente tá com 18 obras tocando agora, neste mês. 18 obras. Dessas 18 obras, acho que são 10 casas e 8 apartamentos. Caramba. Então tá bem misto aí. Tá bem misto. E vocês atendem em São Paulo ou fora de São Paulo? Como funciona? Nós atendemos São Paulo, toda a grande São Paulo, e fazemos alguns projetos fora de São Paulo, quando é um cliente que tem recorrência. Ou seja, a gente não faz captação, não pega projetos novos de fora do estado. Apesar de que agora a gente está fazendo algumas parcerias com algumas incorporadoras, onde a gente vai atender ali Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia também. Mas são projetos exclusivos. Agora no cliente tem, por exemplo, tem um cliente que tem casa em Campos do Jordão, Paraty, no Rio de Janeiro Campos do Jordão, Paraná, fazenda no Rio Grande do Sul, é o mesmo cliente. Casa em Alphaville e em Ribeira, apartamento em Ribeira. É o nosso cliente. Aonde ele tá, nós estamos indo. Sim. Onde ele tá, nós estamos indo. Então a gente já atendeu boa parte do Brasil aí. Tem projetos assinados por nós, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, enfim. E aí, nesse caso, vocês fazem um projeto do zero e fazem a execução, é isso? Exato. E aí, onde que tá a vantagem do ecossistema? Quando nós desenhamos, então vamos trazer para nossa realidade, para o lúdico aqui. João, vou começar a construir Zomi. O que o ecossistema tem a me oferecer? Eu vou pegar a sua planta baixa e vou desenhar um projeto de controle de acesso. Começa por aí. Como você vai querer entrar? Facial, biometria, posicionamento, catraca, porta de pé direito. Como você quer? Como vai ser a entrada? Depois nós vamos fazer o projeto de segurança. Quantas câmeras vai ter? Essas câmeras vão ser perimetral, câmeras que vão pegar face, câmeras que vão fazer se pular o muro, alertar e etc. Com inteligências que a gente chama. Depois a gente vai fazer o projeto de rede. Como a gente vai distribuir essa rede de tudo isso daí? Wi-Fi.
como vamos garantir? Depois um projeto de som, depois um projeto de piso aquecido e um projeto de aspiração central, um projeto... A gente desenha um projeto inteiro para você e te dá esse projeto. Depois nós sentamos e definimos qual caminho você quer seguir. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Pronto, você não precisa se preocupar com nada. Você só vai ter... A sua maior preocupação vai ser quando que eu vou me mudar para me curtir isso daí. Caramba, então você dá a solução completa, né? Inteira. Do começo ao fim, cara. Isso é importante, porque o cliente não tem que se preocupar, né? Porque normalmente ele já tem um arquiteto para fazer o projeto da casa. Mas eu imagino que, eu não sei se o arquiteto faz esse tipo de trabalho, mas é algo específico, né? E você pega lá o projeto de automação, né? E aí você complementa. E aí você executa. É diferente, o arquiteto faz um projeto da casa e te entrega, e você tem que procurar um empreiteiro, um engenheiro, né? Exato, exato. Então, você tendo ali alguém que projetou de acordo com a demanda que você entrevista o cliente, vê a necessidade dele, e ali você mesmo executa, eu acho que isso daí deixa o cliente numa sensação de tranquilidade. E aí o know-how, né? Porque por trás disso você vai ver milhares de depoimentos lá, bater mais de 200 depoimentos, em que depoimentos como o Zomi foi a única empresa que entregou tudo no prazo, ou foi a única empresa que não me deu dor de cabeça, ou foi a única empresa que entregou mais do que o esperado. A gente tá um monte de depoimento assim, porque a gente realmente traz o processo que funcionava no corporativo para um mundo que eles não estão acostumados a ter. Métricas, planilhas, controle, organização, formação de equipe. Então hoje eu tenho um time, e aí eu quero aqui deixar uma coisa, gratidão pelo meu time. Eu tenho um time que é premiado, eu tenho um time que é elogiado, eu tenho um time que tem muitos depoimentos, que quando chega, os clientes ficam encantados pelo meu time, porque realmente a gente treina todos os dias para ter uma boa performance, João. É incrível quando a gente chega na obra, cara. É incrível. Muito bom, Diego. Muito bom. Zomi. É que a gente já é mais íntimo, chama de Diego. Bom, a gente tá com o nosso tempo curto aqui, então assim, realmente explode a mente, né? Como ele começa a falar, você vê aí tudo que é possível, né? Porque quem não é do mercado, só vê lá, você pode acender a luz, você pode baixar a persiana, né? Mas é um mercado muito amplo, você pode ter o piso aquecido, você pode controlar tudo pelo celular, daqui ó, eu não estou em casa, eu vou lá, entro, ligo o ar-condicionado do quarto, para quando eu chegar já tá quente ou frio. Então, realmente é um mercado, assim, apaixonante. Eu gosto desse mercado de automação. Eu acho que é o futuro, mas é o futuro que já é presente, né? Perfeito. É o futuro que já é presente, porque talvez a pessoa fale, o futuro é automação. Não, já é o presente, já. Não tem como viver sem, cara. Não tem como viver sem. Uma vez que você experimenta, você não consegue viver sem. E principalmente quando você faz um diferencial. Qual é o nosso grande diferencial, João? É quando a gente humaniza a automação. Porque a automação é uma coisa muito fria. Tecnologia é fria. É muito frio. Mas quando você consegue ouvir o cliente, entender como funciona cada um, a rotina dele, e você humaniza isso, cara, é incrível. Porque ela começa a fazer parte da sua vida sem te sufocar, sem ser uma coisa engessada. Ela faz parte da sua vida que vai te entregar segurança, conforto e ainda economia. Então, realmente, esse tripé eu não pensava, só pensava no conforto. E aí você já me trouxe essa outra visão, né? Também tem a segurança e também tem a economia, né? Porque você viajar ou você ir trabalhar e pensar, cara, será que eu deixei ligado ou desligado o ar ou uma lâmpada que seja? Uma lâmpada. Se o cara tem o costume ali de deixar ela ligada sempre, esquecer, tem esse consumo maior no final do mês, né? A conta chega. Então, realmente é algo fantástico. Bom, gostaria de agradecer, Zomi, pela sua participação. Nosso tempo aqui é curto. Acho que vai ter uma edição 2 aí em breve, né? Tomara. E aí você já traz as novidades do segmento. O Zomi estará conosco no Conecta Constru. Vai acontecer agora em novembro, aqui em Alphaville, São Paulo. Ele vai ser um dos patrocinadores do nosso evento. Se você tiver a oportunidade, quiser se conectar com o Zomi, comigo, aprender sobre as novidades do mercado da construção civil, estar em um novo ambiente, como nós falamos aqui no início, você precisa estar no Conecta Constru.
tenho certeza que o seu jogo mudará se você passar um dia conosco lá. Os Homens já esteve na edição anterior e agora será um patrocinador na edição 3. Não é isso, Show Zome? de bola, vai ser uma honra e nós vamos estar levando lá uma maquete poderosa, diferenciada e também um totem do piso aquecido, bem bacana, lindão, piso exclusivo pro evento. Show de bola, nem tava sabendo, ó. Já revelou aí algo novo aí. É o que ele fala, entrega mais. Ele sempre entrega mais. Então é isso. Então, obrigado mais uma vez, homem, pela Gratidão, João. presença. E espero que a gente possa aí fazer negócios em breve. Já estamos, né? Valeu, galera. Acompanhe.